Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai aprender sobre variáveis. E eu já criei um arquivo index bem simples para a gente já iniciar a nossa aula de variáveis aqui. E vamos criar o nosso arquivo JavaScript para a gente linkar nesse nosso HTML. Então eu vou vir aqui, eu tenho uma pasta variáveis já criada, então eu vou clicar só em novo arquivo aqui e vou digitar aqui script.js, tá? Normalmente a gente vai utilizar esse nome e essa extensão, até porque a extensão JS é do JavaScript. Então aqui feito isso, a gente cria o arquivo, a gente vai vir no nosso index e aqui em cima, dentro da tag head mesmo, a gente vai colocar aqui a tag script, tá? Só que dentro do script a gente vai colocar o src, que vai dizer aonde está o nosso arquivo. Como ele está na mesma pasta, a gente só vai digitar o nome, tá? Script.js, e a gente tem que utilizar aqui o type, tá? Que é o tipo de arquivo. No caso, esse type aqui, ele é um text barra JavaScript. Feito isso, salvei aqui. Eu posso até tirar essa parte que a gente não vai mexer mais com as pastas. E eu posso vir aqui no nosso navegador agora, que ele já está executando esse arquivo. Então, a partir de agora, a gente só vai mexer nessa parte aqui, tá? Que é no nosso script. Eu vou até aumentar aqui para ficar melhor até a gente visualizar. E eu vou clicar com o botão direito no nosso navegador e clicar em inspecionar. Por quê? Porque a gente vai ficar agora mexendo na parte de console dessa ferramenta de desenvolvedor aqui. Por quê? Porque o console ele retorna algumas coisas para a gente quando a gente está trabalhando com JavaScript. Então, vou clicar nessa abinha console aqui e é ali que o nosso código vai aparecer. Ele vai imprimir algumas coisas ali. Por exemplo, se eu vir aqui e digitar o console.log, que a gente viu nas outras aulas, eu posso colocar uma mensagem aqui dentro que vai aparecer lá. Então, eu posso colocar aqui teste, por exemplo. Olha só, já apareceu. Vou até aumentar essa tela aqui para a gente conseguir visualizar. Então, por muitas vezes, a gente vai utilizar esse console para imprimir algumas informações, tanto para a gente identificar erros ou para a gente ver se o navegador está trazendo alguma mensagem para a gente. Beleza? Então, agora vamos direto ao ponto. Vamos à nossa aula aqui de variáveis. E o que é uma variável, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar confundindo esse teste. Então, o que é uma variável, né? Variável é uma caixa. Vamos imaginar como se fosse uma caixa que contém um dado ou uma informação lá dentro. Só que essa informação ela é variável, né? Ela pode ser substituída. Então, essa variável, na verdade, a gente vai tratá-la sem precisar saber exatamente o que tem dentro. Então, por exemplo, a gente pega uma caixinha, que é uma variável com determinado nome, e a gente vai manipulá-la sem precisar saber o que tem ali dentro. Por exemplo, eu tenho duas variáveis, que são dois números, e eu quero fazer uma soma. Eu posso fazer uma soma das duas variáveis e só mostrar o resultado, sem saber o conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes dessas variáveis o conteúdo vai ser passado pelo usuário. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente cria uma variável. Para criar uma variável no nosso sistema, a gente vai utilizar o var, né? Com o JavaScript a gente utiliza var e a gente vai dar o nome para essa variável. A gente pode utilizar letras, números e underline, tá? A gente não pode utilizar arroba, não, caracteres especiais a gente vai evitar utilizar, até porque não é boas práticas, a gente vai utilizar só letras e números, talvez o underline. E como a gente não finalizou o código, a gente só abriu um var aqui, o nosso navegador já informou ali que a gente tem um erro, né? Que no nosso script JS na linha 1, a gente está ali tendo um erro ali inesperado, né? Está faltando o final ali do nosso código. Então, muitas vezes a gente vai, pelo console, a gente vai ver os erros que estão ocorrendo no nosso projeto. Então, vamos lá, a gente criou o var aqui. Vou colocar aqui var nome, tá? Que eu vou colocar um nome. Então, cria uma var nome. Feito isso, a variável nome, ela já está criada. Porém, ela não tem conteúdo nenhum. Então, a gente tem uma variável nome ali, porém, ela está vazia. Então, se eu vier aqui e der um console.log na variável nome, o que acontece, né? Olha só, ele apareceu indefinido, né? Undefined. Quer dizer que nome aparentemente não tem nada, não foi definido, mas ela existe. Se ela não existisse, ó, deixa eu tirar aqui, comentar, olha só o que apareceu ali. Deu um erro, né? Não foi um alerta, foi um erro. O que esse erro quer dizer? Quer dizer que a variável nome is not defined. Na verdade, agora é a variável e não o conteúdo dela.
Então, nesse caso, acontece um erro em vermelho ali, né? Que é um erro mais grave. Então, vamos tirar o comentário aqui. Beleza, ele está como undefined. E agora, como que a gente vai dar um conteúdo para essa variável? Eu posso vir aqui e dizer que nome recebe o igual, tá? Ele não vai ser, na programação, o igual muitas vezes ele não significa que é igual, significa que vai atribuir uma informação, tá? Então o igual, quando a gente for ver, o igual normalmente ele é duas vezes assim, tá? Então nome recebe, né? O nome recebe, vou colocar aqui Renato. Então, na hora que eu salvo isso, a gente pode ver que ali imprimiu o Renato. Por quê? Porque a gente declarou a variável nome, a gente atribuiu o nome Renato nessa variável e agora a gente imprimiu ela, né, no console log. Então, agora apareceu ali. Então, eu posso criar outra variável, só que eu vou criar aqui, ó, var sobrenome e eu já vou atribuir um valor aqui mesmo na criação. Então, eu posso colocar aqui sobrenome Nara, tá? Então, a partir do momento que eu criei ali e já atribuí um valor, essa variável ela não vai estar undefined, ela já tem um valor ali. Então, se eu pegar aqui e der outro console aqui, .log sobrenome, olha só, agora ele imprimiu ali o sobrenome. Então, eu já declarei ali a variável e já atribuí um valor. Então, é muito interessante a gente fazer isso. Porém, tomem muito cuidado, porque a variável ela é case sensitive. O que isso significa? Maiúsculas e minúsculas diferenciam. Por exemplo, se eu peguei a nossa variável ali, nome, e coloquei um N maiúsculo, opa, deixa eu fechar aqui, eu abri sem querer. Se a nossa variável nome aqui, ó, eu for atribuir um valor e eu esquecer que ali está o nome e colocar um N maiúsculo, olha o que vai acontecer. Então, agora ele está dando undefined. Por quê? Porque eu acabei atribuindo o Renato aqui para outro tipo de valor, né? Um nome com N maiúsculo. Então, o nosso nome aqui é minúsculo. Então, quando a gente for criar variáveis, a gente sempre começa com letra minúscula. A gente pode, sim, colocar uma letra maiúscula, mas a gente costuma utilizar a letra maiúscula quando a gente vai utilizar mais de uma palavra, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, nome completo. Olha só, eu vou deixar vazia e a gente sim agora criou um nome composto, né, que são duas palavras, porém a gente colocou só a primeira letra da segunda palavra ali para diferenciar, porque se ficasse aqui, ó, nome completo tudo minúsculo, fica mais difícil de ler. Então essa é uma boa prática. Isso aqui é o que o pessoal costuma colocar nas variáveis, coloca a segunda palavra com a letra maiúscula. Ou, muitas vezes, você vai ver assim também, tá? Nome underline completo. É assim que a gente cria uma variável, é assim que a gente atribui um valor a essa variável e é assim que a gente imprime essa variável no nosso console, tá? E o ponto e vírgula, né? Se eu esquecer do ponto e vírgula, o que acontece? Então, eu vou tirar aqui do Renato o ponto e vírgula, vou salvar e olha só, funcionou. Mas não é o correto deixar sem o ponto e vírgula, tá? É opcional pela linguagem, mas 99% do conteúdo em JavaScript que você vai ver na internet vai estar usando ponto e vírgula. Então utilize, tá? Utilize sempre, porque a maioria das linguagens de programação vai utilizar o ponto e vírgula e é uma boa prática você fazer. Então faça da forma que é mais padronizada possível. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Mais pra frente vem mais coisa legal aí. E até a próxima.